Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio, irmãos e irmãs que estão aí na escuta do podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje fiquei sabendo da notícia que tem irmãos nos ouvindo até lá na ilha de Chipre, né? Um lugar bem distante, lá próximo ao mar Mediterrâneo, acho que é a maior ilha do mar Mediterrâneo. A mitologia grega dizia que aí nasceu Afrodite, a deusa do amor. Que possa nascer aí o amor de Cristo nos corações, através dessa palavra sendo espalhada. Que Deus abençoe. Um abraço para vocês que nos escutam aí na ilha de Chipre. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos lá hoje continuar João capítulo 12, parte 3, episódio 127, segunda temporada. Vamos continuar meditando nesse capítulo 12 de João. Se você puder e quiser, leia o capítulo 12, depois escute a exposição, a explanação bíblica, para que você adquira uma compreensão melhor de tudo que o texto está querendo nos ensinar. Em João 12, 24 diz assim: Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Jesus deseja que pensemos especialmente em sua morte na época da semeadura, quando os grãos de trigo estão sendo espalhados por grande parte da superfície da terra de nosso Deus. E todo aquele que semeia e todo aquele que vê a semeadura é convidado a considerar a mais maravilhosa de todas as sementes de grãos, lançadas no solo quando Jesus deu seu último suspiro natural. Durante os dias de sua carne, ele permaneceu como grão de trigo não semeado, sozinho. E as pessoas não diriam de seus discípulos quando os encontrassem: que homens bons, santos e amáveis estes são. Como alguém poderia dizer isso deles, visto que não muito antes da morte de seu mestre, eles estavam discutindo qual seria o maior? Mas que diferença quando Jesus morreu e ressuscitou. Jesus não está mais sozinho, ele é verdadeiramente o primogênito entre muitos irmãos. Se formos cristãos verdadeiros, somos mais semelhantes a Cristo do que aos nossos semelhantes que não são cristãos. É exigido de todos os filhos do Pai Celestial que sejam frutíferos e, para esse fim, devem ser como os ramos da videira. E aquele que é peculiarmente o filho do Pai dá o exemplo que torna possível a nossa fecundidade, produtividade. O próprio Salvador ressuscitado produz muitos frutos. Um punhado de milho foi semeado na terra, no cume dos montes, e o seu fruto estremece como o Líbano. Existe uma dupla ressurreição. Jesus não apenas ressuscitou em sua personalidade, ele também ressuscitou naquela grande multidão a respeito de cada um de quem isto é verdade. Ele diz: eu vivo, contudo não eu, mas Cristo vive em mim. Não há maneira de fazer cristãos, exceto por meio do Espírito de Cristo vivo operando neles. Em ambas as partes desta declaração feita por nosso Senhor, há uma condescendência com nossa ignorância e imperfeição humana. O Mestre faz uso de uma linguagem proveniente das relações e experiências humanas. O que Cristo requer? Serviço. É uma visão justa e útil a se ter da vida cristã. Considerá-la como uma assistência pessoal ao Senhor Jesus e uma obediência reverente e afetuosa a Ele. Ele é um Salvador, mas Ele também é o mais gentil e o melhor dos senhores, dos mestres. Os 12 sentiram isso e sua vida foi um reconhecimento prático disso, tanto durante o ministério do Senhor e mais especialmente após sua partida. Os gregos
cuja vinda sugeriu esta linguagem, podem ter nutrido algum desejo e esperança de serem admitidos no número de servos de Cristo. É a mais alta ambição que qualquer homem pode nutrir, ser contado como adepto, um servo, um ministro de Jesus. O que isso envolve? Isso envolve obediência aos mandamentos de Cristo. Seu povo obedece por amor, mas ainda assim obedece. Conformidade com seu caráter. Ele não diz apenas faça o que eu mando, mas seja o que eu sou. Resistência às provas incidentes ao seu serviço. É para o povo de Cristo levar a cruz de seu líder. A expressão elevar, que Jesus aplica a si mesmo nesse texto, é interpretada por nós pelo evangelista. Usado 3 vezes, denota em cada instância a maneira da morte de Cristo. O levantamento na cruz. Isso deveria de fato ser seguido pela elevação ao trono do império e da glória. Como Salvador, Jesus foi crucificado. Como Salvador divino, ele foi exaltado. A sabedoria de Deus, o poder de Deus devem ser exibidos neste triunfo de humilhação, sofrimento e morte. O incomparável amor e piedade manifestados pelo crucificado possuem um encanto misterioso. É o pastor ferido pelo rebanho que veio salvar. É o amigo que dá a vida pelos seus amigos, que exerce este magnetismo divino. Aqueles que discernem nos sofrimentos e na morte do Senhor o meio designado para a redenção do homem, que sabem que por suas pisaduras nós fomos curados. Eles podem entender como a força espiritual emana da cruz, como se fosse uma gravitação de um sol, em torno de um sol central. A natureza do homem é suscetível de ser afetada pela exibição da parte de Cristo de um amor mais forte do que a morte, de uma compaixão digna de um Deus. Que o sacrifício de nosso Redentor teve sua influência sobre o governo de Deus. E isso é claramente ensinado nas Escrituras. Mas aqui, nesse capítulo, nosso Senhor enfatiza sua influência no coração do homem, na sociedade humana e nas perspectivas humanas. Era a intenção de Cristo salvar amigos e inimigos, judeus e gentios. E os fatos da história são uma prova de até que ponto essa intenção já foi cumprida. O idólatra abandonou seus muitos deuses. O rabino judeu abandonou a confiança na letra e aprendeu a se alegrar no espírito. O filósofo achou sabedoria de Deus melhor do que a sabedoria deste mundo. Seres humanos de todos os graus sentiram e se renderam à atração divina. Essa influência salvadora de Cristo, o Filho de Deus, o Verbo eterno, que estava no princípio com Deus e ainda assim era Deus. Então, nós vemos que assim a fonte da influência, que ela é divina, infinita, o Filho de Deus na natureza humana, o Verbo eterno manifestado na carne, assumiu a natureza que veio salvar e nessa natureza ensinou os homens por preceito e exemplo e manifestou diante deles os atributos mais poderosos e fascinantes do divino e do humano, em uma bela combinação, e conduziu para o seu destino mais elevado. O Filho de Deus em contato pessoal com a raça humana, com pleno conhecimento e intensa simpatia por seus desejos espirituais, inspirado com um propósito de salvação e um desejo apaixonado de promover seu bem-estar espiritual. Assim, a natureza humana decaída é trazida novamente para dentro da atração do divino. A influência da maior pessoa, tendo feito o maior sacrifício. Ele disse: eu, quando for levantado, o Verbo encarnado, sacrificou sua vida pelo pecado. Esse sacrifício é infinito, perfeito, incomparável. É a manifestação do maior amor. Amor divino pela salvação e felicidade da família humana caída. As línguas dos homens e dos anjos juntos não poderiam apresentar a grandeza do amor divino tão eloquentemente como o sacrifício divino oferecido no Calvário.
Se for perguntado quão grande é o amor de Deus para com o homem decaído, a resposta mais expressiva está nas palavras do evangelista. Deus amou tanto o mundo. Remove todas as dificuldades para a reconciliação com Deus. Nele todas as reivindicações divinas são satisfeitas. A inimizade humana é desfeita e os mais poderosos obstáculos à atração divina são removidos. Fornece os motivos mais poderosos para a reconciliação. À luz desse sacrifício, o pecado parece mais odioso. Suas consequências são desastrosas, enquanto a virtude parece mais encantadora e Deus mais atraente. Como instrumento é calculado no mais alto grau, para despertar a consciência na condenação do pecado, para derreter o coração, dobrar a vontade e atrair toda a natureza do pecado para a santidade, do reino das trevas para o reino da luz. O motivo supremo e conquistador fornecido por ela é o amor de Deus. É o que o Evangelho nos ensina. Ele obtém os mais poderosos auxílios para a reconciliação. O Espírito Santo, com todas as suas influências, dons, bênçãos, tudo que o homem necessita para retornar a Deus é fornecido por Cristo e pelo sacrifício de seu sangue. A influência da pessoa mais importante, na posição mais vantajosa. A elevação da terra refere-se à exaltação consequente, bem como a crucificação. Uma posição de triunfo mais completo. Um triunfo alcançado sob as circunstâncias mais desvantajosas, em uma cruz, alcançada sobre os mais poderosos inimigos de Deus e do homem, e alcançada em nome de Deus e do homem. Uma posição de maior honra e glória, glória conquistada pela vergonha, vida obtida pela morte, e glória da vitória e alto sacrifício. Uma posição de maior autoridade e poder. Autoridade e poder nativos e adquiridos. Todo o poder me foi dado. Todo o reino das forças espirituais, boas e más, estão sob o seu controle. Sim, a influência da maior pessoa é exercida da maneira mais eficiente. A influência salvadora de Cristo é voluntária, não compulsória. É moral, é espiritual, influencia o homem por meio de sua natureza mental, espiritual, e liga o coração e a vontade, as cordas do amor, e gentilmente os atrai para Deus. E quais são as lições práticas deste capítulo para nós finalizarmos? Note comigo que o que os inimigos de Jesus pensavam era que o puniriam, mas era exatamente o que avançava os interesses de Cristo. Eles disseram, crucifique-o e sua influência terminará. Ele disse, crucifique-me e minha influência aumentará. O tempo e a eternidade estão do lado de Cristo e também do poder superior dos princípios divinos. A verdade é mais poderosa do que o erro, o bem do que o mal, e as atrações de Jesus mais poderosas do que o maligno. É melhor para o pecador ceder agora do que lutar contra o amor divino. Seria muito melhor para o filho pródigo retornar logo depois de deixar a casa de seu pai do que depois de experimentar as dores mais agudas da fome. Beleza, meu querido, minha querida, irmão e irmã? Que Deus te abençoe com essa palavra, te edifique, te alcance, te fortaleça. E eu volto em breve. No próximo episódio a gente se encontra lá. Temos um encontro marcado para finalizarmos o capítulo 12, mais uma etapa, graças a Deus. Um abraço, fique com ele, até breve. Tchau, tchau.